Uma multidão recebeu, pois todos o esperavam. Então um homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga, veio e prostrou-se aos pés de Jesus, implorando-lhe que fosse à sua casa, porque sua única filha, de cerca de 12 anos, estava morta. Estando Jesus a caminho, a multidão o comprimia, e estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, e gastara tudo que tinha com os médicos, mas ninguém pudera curá-la. Ele chegou por trás dele, tocou na borda do seu manto, e imediatamente cessou sua hemorragia. Quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Como todos negassem, Pedro disse: Mestre, a multidão se aglomera e te comprime. Mas Jesus disse: alguém tocou em mim, e eu sei que de mim saiu o poder. Então a mulher, vendo que não conseguiria passar desapercebida, veio tremendo e prostrou-se aos pés de Jesus. Na presença de todo o povo, contou porque tinha tocado nele e como fora instantaneamente curado. Então ele lhe disse: filha, a sua fé a curou, vá em paz. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegou alguém da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e disse: sua filha morreu, não incomode mais o mestre. Ouvindo isso, Jesus disse: Jairo, não tenha medo, tão somente creia, e ela será curada. Quando chegou à casa de Jairo, não deixou ninguém entrar com ele, exceto Pedro, João, Tiago e o pai e a mãe da criança. Enquanto isso, todo o povo estava se lamentando e chorando por ela. Não chorem, disse Jesus, ela não está morta, mas dorme. Todos começaram a rir dele, pois sabiam que ela estava morta. Mas ele a tomou pela mão e disse: menina, levante-se. O espírito dela voltou e ela se levantou imediatamente. Então Jesus lhes ordenou que lhe dessem de comer. Os pais dela ficaram maravilhados, mas ele lhes ordenou que não contassem a ninguém o que tinha acontecido. Palavra de Deus. Amém? A meditação dessa noite tem por título: Jesus se importa com a tua dor. Jesus se importa com o teu sofrimento. Eu estava estudando algumas coisas a respeito de capelania essa semana, e de repente eu me deparei com uma autora brasileira chamada Ana Cláudia Quintana. Talvez alguém conhece aqui. Ela é uma doutora que trabalha com cuidados paliativos de pacientes em estado terminal. São pessoas que a ciência não tem mais como resolver o problema delas. Elas vão apenas ter que ser tratadas para que os últimos dias delas sejam com menos dor. Então essa médica, ela trata dessas crianças, dessas pessoas que estão ali nos seus últimos dias de vida. E ela escreveu um livro que fala: Morte, um dia que vale a pena viver. Morte, um dia que vale a pena viver. E ela falou uma coisa que aquilo tocou muito no meu coração quando eu vi aquilo no livro, porque de repente ela falou que não existem a repetição da dor, ou seja, não existe a repetição do sofrimento. As doenças se repetem, as dores se repetem, mas o sofrimento não. Ela falou uma frase muito bonita. Ela falou que quando o sofrimento encontra com o homem, eles fazem uma sinfonia única, porque as dores e doenças se repetem, mas o sofrimento não. O sofrimento, cada um tem o seu. O que ela quer dizer com isso aqui? As doenças se repetem. Quem aqui pegou Covid? Todo mundo pegou Covid. Mas eu não posso equiparar a minha experiência de sofrimento com Covid com a tua experiência de sofrimento com Covid. Cada um sente de uma maneira. Quando uma doença encontra com uma pessoa, e eu fiz meu burrado. Desculpa, não, pode deixar. Quando uma doença encontra com uma pessoa, ela forma uma sinfonia única, porque cada pessoa vai reagir de uma maneira extremamente específica àquela dor. Ela tem que ser cuidada de maneira especial. E o problema da medicina, segundo ela, é que muitas vezes o médico trata todo mundo de maneira muito geral. Às vezes o médico está sem paciência, sem tempo, sem amor, sem compaixão. Então chega alguém na frente dele e fala: é virose, toma isso aqui, tchau. E ela fala que
as pessoas deviam ser tratadas de maneira individualizada, porque os seus sofrimentos são individualizados. Nós também temos essa mania de fazer isso com os outros. Chega alguém para nós e fala: eu estou passando com esse problema no meu casamento, eu estou passando com esse problema na vida do meu filho, na minha vida financeira, e talvez você passou pelo mesmo tipo de situação adversa, mas você passou bem por ele. E você vira para a pessoa e fala: eu já passei por isso também, isso é de nada, isso é de menos. Você cuida da tua cabeça, você não pode fazer isso, porque às vezes você lidou bem com aquela situação, mas aquela pessoa, por alguma particularidade da vida dela, pode estar sofrendo de maneira diferente, mais intensa, menos intensa. Por isso cada pessoa tem que ter o seu sofrimento tratado de maneira individualizada. E quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo a riqueza do amor e da compaixão de Deus, porque a palavra do Senhor nos ensina que Ele não trata a gente como uma massa, Ele nos trata de maneira totalmente individual. Eu olho, por exemplo, para Isaías 49, versículo 15, e o texto diz assim: será que uma mãe pode esquecer do seu bebê que ainda mama, e não ter compaixão do filho que gerou? Isso é quase impossível. Uma mãe se esquecer do filho que está amamentando ainda. Mas a gente liga o jornal e vê que às vezes é possível. Por isso o texto continua: embora ele possa se esquecer, eu não me esquecerei de você. E no versículo 16 eles usa um antropomorfismo, ou seja, uma exemplificação como se Deus fosse humano, para que a nossa mente humana compreenda o mistério espiritual que está por trás. Ele usa esse antropomorfismo ao falar no versículo 16. Espera aí que fugiu aqui. No versículo 16: veja, eu gravei você nas palmas das minhas mãos, seus muros estão sempre diante de mim. O teu nome está escrito nas palmas das mãos de Deus. Ele trata a gente de maneira individualizada. Quando Ele trata com a luta, no meio da pandemia, o medo da guerra, a crise econômica, Ele não fala assim: mundo. Ele vira para você com a tua dor individual e fala: Mateus, eu sei o que você está passando, eu não me esqueço de você, o teu nome está escrito na palma das minhas mãos, e eu vou cuidar de você de maneira individualizada. O Evangelho de Jesus, escrito por Lucas, nos mostra isso. Nos versículos anteriores fala que Jesus, mesmo sendo acompanhado de uma multidão, Ele se retira, pega um barco e faz uma viagem de barco, em alguns versículos antes, para tratar de um homem só, um endemoniado. Ele faz toda uma viagem para tratar de um único homem que estava possuído por vários demônios. E ali o texto é muito lindo, porque quando ele cura aquele homem, a palavra de Deus relata que ele fica conversando com ele, fica trocando ideia com ele, fica de maneira bem individual tratando da vida daquele homem. E os demais gadarenos não recebem Jesus, então ele pega o barco e volta. Ele fez toda uma viagem para lidar com uma pessoa só. Em outro momento, Jesus desvia do caminho para lidar com uma única mulher samaritana. Deus trata de você de maneira individual. Deus chama-nos de maneira individual. Ele conhece a tua dor, Ele conhece o seu sofrimento, e Ele sabe como lidar com cada um de nós da sua maneira, de maneira específica e individualizada. Nós vemos aqui no versículo 40 que Jesus estava acompanhado por essa multidão. Quando Jesus voltou, uma multidão o recebeu de volta, porque toda a multidão estava esperando. E aí o texto fica muito bonito no 41, quando ele fala: então um homem, e Deus sabia o nome dele, chamado Jairo. Um homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga, ou seja, era o pastor do judaísmo na época, era o cara que escolhia quem ia pregar, quem ia ler o texto, quem ia explicar, quem ia cantar. Era o auge ali dentro, debaixo do sumo sacerdote, era o dirigente da sinagoga. Veio e prostrou-se a Jesus. Aqui nós aprendemos uma coisa com Jairo.
A primeira coisa que nós aprendemos é que quando nós temos um problema, mais sábio do que tentar buscar, como eu já preguei aqui, no passado o motivo para o qual o problema aconteceu, nós devemos procurar a solução. Às vezes a gente passa por lutas e sofrimentos e a coisa mais tentadora é ficar falando, estão passando por isso por causa daquilo, a gente está passando isso por causa daquilo, fica procurando culpado, fica procurando desculpas, fica procurando motivo. E a palavra de Deus nos ensina que Jairo procurou solução. Eu estou com um problema, eu vou atrás da solução. Da onde veio o problema não faz mais diferença. Eu vou atrás de quem tem a solução. E quem tem a solução é Jesus. Vou atrás da solução. E ele fez isso abrindo mão do seu orgulho. Porque, de acordo com a sua religião, Jesus era um Zé Ninguém. Era só um maluco. Mas ele não se apegou aos seus sofismas, ele não se apegou ao seu modo de enxergar o mundo. Ele não limitou Deus na sua caixinha, ele pensou, não, esse cara deve fazer algo diferente. E olha como Deus trata de maneira individual, porque, como eu disse, Jairo era dirigente da sinagoga, dos mesmos que perseguiam a Jesus, porque interpretavam a palavra de Deus de maneira diferente. E quando se encontraram com Jesus, Jesus não deu uma aula para eles de equívocos teológicos. Jesus não chegou para Jairo e falou, você sabe que você está equivocado por causa disso, daquilo outro. Jesus não deu uma lavada nele, você não falou que eu não sou Messias, vocês não ensinam aquilo outro. Vai catar coquinho, vai procurar agora, vai lá procurar o sumo sacerdote. Jesus é compassivo. Jesus olha para aquele homem, implorando, se prostrando aos seus pés, estando para ele. E aí Jesus, começa a caminhar com esse rapaz para resolver o seu problema. Vem comigo à minha casa, eu vou. No meio do caminho, versículo 43, fala que ali estava uma certa mulher, mais uma pessoa individual, com um problema específico individual. Uma mulher que fazia 12 anos estava com hemorragia. E aí você tem que entender qual é todo o problema social e cultural que envolve isso. Uma mulher, quando ficava nos dias de menstruação, ela precisava se reclusar da sociedade. Ela não podia ter contato social com ninguém. Ela era considerada cerimonialmente imunda. Então tudo que ela tocasse era maldito, era imundo também. Então, quando uma mulher estava naqueles dias, ela tinha que se reclusar num quarto, num isolamento. Isso começou, é óbvio, por motivos de saúde, mas acabou virando um preconceito absurdo social, e ela tinha que ficar num quarto isolado, não podia tocar e ser tocada por ninguém. Mas o texto não fala que ela ficou 5 dias, 7 dias. O texto fala que ela já estava há 12 anos. Ela tinha gastado todo o dinheiro que ela tinha. Ela gastou tudo que ela sabia. E quando você fica nessa situação, você é tirada do convívio social e colocada em isolamento numa espécie de um chiqueirinho humano, onde colocam ali pessoas imundas, leprosas, pessoas ali enfermas, que são consideradas pela religião e pela sociedade um lixo, imundas, desprezíveis, intocáveis, como é falado até hoje na Índia. E essa mulher ficou lá. Se ela fosse pega fora dessa cerca, ela poderia ser morta, apedrejada em público. E se ela ousasse tocar em alguém, pior ainda, porque quem ela tocasse se tornava imundo. E se ela tocasse um rabi, vai saber Deus. Mas aqui nós vemos esse Deus que trabalha com as nossas dores de maneira tão individual e de maneira acessível. E eu lembro que uma vez eu estava meditando a respeito desse texto, e eu fiquei meditando o que tinha na pessoa de Jesus para gerar essa empatia a ponto dessa mulher ousar sair da sua casa, ousar sair da sua reclusão social para ir no encontro dele. Será que nós hoje, como corpo de Cristo, somos acessíveis àquelas pessoas que estão marginalizadas,
para que venham até nós e sejam curadas de suas imundícias? Eu me pergunto toda vez. Mas é impressionante a fé dessa mulher, porque quando ela tinha um problema, ela não viu a solução no chefe da sinagoga, porque ela olhou para Jairo e falou: esse cara tá mal igual eu. Ela não encontrou essa solução nem em João Batista, porque já fazia 12 anos que ela estava assim, e ela era contemporânea de João Batista, mas ela nunca saiu do seu cantinho para ir falar com João Batista no deserto. Mas quando ela olhou para Jesus, ela viu alguém que se importaria com a sua dor de maneira individual, que se importava com o seu sofrimento, que a entenderia e mais, que se compadeceria dela e a curaria. Então essa mulher saiu da sua casa, foi até Jesus e no meio da multidão tocou Jesus. Tocou com uma fé diferente. Uma fé diferente que Jesus falou com as próprias bocas: alguém me tocou. Pedro, boca aberta, falou: você é tonto, Jesus, nós estamos no meio de milhares de pessoas, está todo mundo te tocando. Ele fala: não, mas alguém me tocou de maneira especial, alguém me tocou com fé. E quando essa pessoa me tocou com fé, eu senti que de mim saiu um poder, porque com fé todas as coisas são possíveis. Quando você chega para Jesus com os seus problemas e sofrimentos, sabendo, é necessário que aquele que busque a Deus creia que Ele existe e é abençoador daqueles que o buscam. Aqueles que chegam diante de Deus com fé, o tocam de maneira especial, crendo que é amado. O poder de Deus flui das suas ordens. É engraçado que você acha que Jesus não sabia quem era? Você acha que Jesus, onisciente, não saberia quem era? Mas ali tem um toque que só quem está muito atento pega, porque ele fala assim: alguém me tocou. Alguém me tocou, e ele fortalece a fé da mulher, praticamente forçando-a a testificar em público. Ela faz um testemunho público de fé. Esse é o que nós fazemos hoje no batismo. Ela vem diante da multidão e conta tudo o que aconteceu, o que acontecia, o que aconteceu. Ela faz um testemunho público de fé, a fortalecendo. Mas não é só isso. Lembra que essa mulher, ela era reclusa socialmente, por uma doença que não dá para eu e você ver. É uma doença íntima. Já estava 12 anos enferma, padecendo dessa doença íntima. E quando Jesus traz ela a público e a faz confessar a sua cura, o que Jesus está fazendo é muito mais do que curar ela fisicamente. Ele está curando ela socialmente. É como se ele estivesse agora apresentando ela diante de toda a sociedade e reiterando ela na sociedade: venha, mulher, conte que você ficou 12 anos isolado, mas depois que você me tocou, você foi curada. Agora você está restabelecida na saúde, você está restabelecida socialmente. Porque talvez se ela não confessasse publicamente, poderia ficar ainda sendo restrita pelos religiosos. Ela ia chegar na sinagoga e falar que Jesus curou? Quem que ia verificar? Ela testemunha publicamente a fé. E Deus agora se importa não apenas com a sua dor no corpo, mas também Deus restaura a sua dor na alma. Essa mulher recebia preconceito social, ela era excluída socialmente falando, e agora Deus e Jesus, preocupada com o seu corpo, com a sua alma e com o seu espírito, restabelece ela plenamente. Jesus cura a tua enfermidade, salva o teu espírito e resgata a sua alma. Pode voltar na sociedade. Ele chama ela de filha. Filha, a tua fé te salvou. Vá em paz. Mas ainda lembre que do lado de Jesus estava Jairo, assistindo tudo aquilo. Jairo ainda vendo aquela coisa: vamos, Jesus, a minha filha está à morte. E Jesus para e fala com a mulher, e se preocupa. E às vezes a gente vê alguém sendo abençoado, sendo tocado, sendo curado, e a gente caminhando com Jesus: Jesus, e eu. Calma, Jesus cuida de cada um de maneira individualizada, cada um no seu tempo. Às vezes as circunstâncias podem até
querer nos dizer que não. Porque no versículo 49, enquanto Jesus ainda estava falando, imagina ali Jairo na agonia. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegou alguém da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e disse: sua filha morreu. Não incomode mais o mestre. Já era, Jairo. Não tem mais solução para o teu problema. Talvez a circunstância bateu na tua vida de tal maneira que você vem para a igreja, ouve a gente dando testemunho, outro dando testemunho, e outro dando testemunho, mas você pensa, serve para ele, serve para ele, serve para ele, mas não serve para mim já era. Meu casamento acabou, minha família acabou, não vai ter cura, meu ministério já foi, o tempo já se esgotou para mim. Alguém muito sábio, alguém que te ama, alguém que se importa, fala para você: desiste, cara, já era, para você já era. Não incomode mais o mestre. Caia na real. Acorda para a vida. A tua fase já passou, as tuas oportunidades já foram, você perdeu, acabou. Não incomode mais o mestre. Mas quando Jesus ouviu isso, no versículo 50, ele disse a Jairo: não tenha medo, tão somente creia e ela será curada. Aqui nós vemos que Jairo ficou entre duas informações. Ele tinha a opção de ouvir aquilo que os seus amigos diziam para ele, a circunstância dizia para ele, a sabedoria humana dizia para ele, e ele poderia ficar com aquilo que a palavra de Deus disse para ele, o próprio verbo disse para ele, o Logos encarnado, a expressão exata da mente de Deus. Jairo escolheu ficar com a palavra de Deus. Toda vez que você tiver que ficar entre a sabedoria humana e a sabedoria de Deus, escolha a sabedoria de Deus, porque Ele pensa muito mais alto, os pensamentos dele são maiores. Nós enxergamos aqui limitado e de maneira muito nebulosa e míope, mas Ele está com seus sete olhos espalhados por toda a terra, por toda a história do tempo e do espaço. Quando Deus fala, calma, Jairo, calma, não tenha medo, tão somente creia. Tão somente creia. Quando chegou à casa de Jairo, Jesus não deixou ninguém entrar com ele, exceto Pedro, João, Tiago e o pai e a mãe da criança. Isso é muito interessante. Naquela época tinha um monte de gente cercada, até algumas pessoas contratadas em volta da situação. Enquanto isso, todo o povo estava se lamentando e chorando por ela. Não chorem, disse Jesus, ela não está morta, mas dorme. Jesus chega para aquela multidão que tinha visto a menina morrer, e Jesus, contrariando a sabedoria e a ciência humana, fala: não chore, ela não está morta. Olha a resposta do povo. Todos começaram a rir dele, pois sabiam que estava morta. Acorda para a vida, ela morreu. Quem é você? Está louco. Ela morreu. E olha que interessante, porque Jesus só deixou entrar no quarto Pedro, Tiago e João, o pai e a mãe da menina. Aqui tem uma sabedoria. Aqui tem uma sabedoria que aparece em outras passagens de Jesus, e eu vou fazer vocês lerem aqui. É que se você quiser experimentar um milagre, você tem que se cercar de pessoas que creem, não de pessoas que zombam de você. Até mesmo Jesus ensina isso. Nós vamos ver um milagre agora. Nós vamos ver alguém ser ressuscitado da morte, mas vocês não vão ver. Vocês não acreditam? Quem crê verá a glória de Deus. Quem não crê vai pastar no deserto. Você não crê, então não me incomode. Eu tinha uma frase lá em Londrina que eu falava assim: que se você não tem a fé que eu tenho, não desfezes a minha fé. A palavra desfezar não existe, mas ela tem duplo sentido. Se você não tem a fé que eu tenho, não desfeze a minha. Não tenta tirar a minha. E ela tem um duplo sentido, que ela fala: não desfezes a minha fé. Não venha querer estragar a minha fé, não. Se você tem a fé que eu tenho, me acompanha. Se você não tem a fé que eu tenho, fica quieto. Fica quieto. Porque nós estamos no ramo da fé. Nós estamos no ambiente de fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé nada é possível, nada. Mas com fé todas as coisas são possíveis. Repara que eu não estou inventando isso. Por exemplo, leia
Acompanhe comigo o texto de Mateus 13:54. Se você quiser, eu vou ler aqui. Chegando à sua cidade, Jesus, chegando à sua cidade, começou a ensinar o povo na sinagoga. Todos ficaram admirados e perguntavam: de onde lhe vem essa sabedoria e esses poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? O nome da sua mãe não é Maria? Começou a zombaria. Não é esse aí o filho do carpinteiro? A mãe dele não é a Maria? O nome da sua mãe não é Maria? Não são seus irmãos Tiago, José, Simão, Judas? Não está conosco as suas irmãs? Você repara que Jesus tinha bastante irmãs, filhas de José e Maria. De onde, pois, ele obteve todas essas coisas? E ficavam escandalizados por causa dele. Mas Jesus lhes disse: só em sua própria terra e em sua própria casa é que um profeta não tem honra. Ele está falando aqui: eu estou na minha casa, eu estou ensinando vocês, eu não estou sendo honrado por vocês. Vocês estão zombando de mim. Vocês não estão crendo em mim. E não realizou, 58, muitos milagres ali. Por quê? Por causa da incredulidade deles. Em outras passagens, Jesus falou: se eu tivesse feito o que eu fiz em Tiro e Sidom, há muito tempo já teriam se arrependido, mas vocês não. Jesus não pôde fazer muitos milagres ali, porque eles não criam. Essa é a diferença. Então, se você quer viver uma vida de milagres, viver o sobrenatural, ver a tua vida sendo transformada, resgatada, você tem que andar com quem crê. Tem que se cercar de quem crê para ver o milagre. Tem que dar ouvido, não os amigos que zombam de você ou da sua fé. Você tem que dar ouvido à palavra de Deus. Por isso que quando Deus fala, eu creio. Porque quando Deus fala, é. E o texto continua. Versículo 54. Mas ele a tomou pela mão e disse: Talita cumi, em aramaico, que quer dizer: menina, levante-se. O espírito dela voltou e ela se levantou imediatamente. Então Jesus lhe ordenou que lhe dessem de comer. Então Jesus pega essa menina pela mão. Jesus, na individualidade daquela luta, chama ela com uma palavra específica para a vida dela. Chama ela à existência, porque Ele é aquele que traz à existência aquilo que não existe pelo poder da sua palavra. Romanos capítulo 4, versículo 17, está escrito: eu o constituí pai de muitas nações. Ele é o nosso pai aos olhos de Deus. E quem creu? O Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem, como se já existissem, estando plenamente convencido de que Ele é poderoso para cumprir o que havia prometido. Deus chama à existência as coisas que não existem, como se já havia existido, porque quando Deus abre a boca e fala, não há espaço de tempo entre o que Deus diz e o que acontece. Desse Deus, haja luz e houve luz. Basta uma palavra de Deus para a sua vida e todos os problemas estão resolvidos. Basta que Ele te chame pelo teu nome. Basta você tocar nele com fé. Por isso, nessa noite, eu pergunto a você: qual é a tua dor? Qual é a tua enfermidade? Qual é a ferida do seu passado que vem sangrando há anos e precisa ser estancada nessa noite? Quais são os sonhos, propósitos que precisam ser ressuscitados, que já morreram, que precisam ser reavivados? O Senhor conhece a tua dor e Ele está aqui nessa noite para lhe conceder cura e uma vida em abundância em sua presença. Basta vir até Ele com fé, tocar nele com fé, clamar, se prostrar diante dEle, convidar Ele para a sua vida, para a sua casa, focar na palavra que sai da sua boca e crer que Ele vai nos chamar pelo nome e vai nos colocar assentados juntamente com Ele nos lugares celestiais.
Eu gosto muito da passagem de Isaías, capítulo 43. Eu vou até abrir inteira aqui. Já encerrando. Partindo para o encerramento. Você precisava gravar esse texto. Isaías 43, a partir do versículo 1. O texto diz assim para você nessa noite: mas agora, diz o Senhor, aquele que o criou, ó Ricardo. Agora, diz assim o Senhor, aquele que o criou, James, Lucas, Valéria, Ronise, Renato, Malvina. Agora, diz o Senhor que o criou, aquele que o formou: não tema, pois eu o resgatei. Eu o chamo pelo nome. Você é meu. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas, pois eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Ele nos chama pelo nome. Ele tem o meu nome escrito no livro na palma das suas mãos. E quando eu estou com um problema, Ele não está preocupado se você já teve um problema pior do que o meu, ou melhor ou não, e você passou bem ou não. Ele sabe que quando eu tenho um problema, há uma sinfonia única, tem um jeito único que eu sofro esse problema, e Ele sabe exatamente como lidar comigo e com você. Ele chega e não fala: massa, crente, belavistense, paranaense, brasileiros, direitistas, esquerdistas, comunistas, fascistas. Ele chama pelo nome: Mateus, você é meu. Eu estou de olho. Levanta. Levanta. A tua fé te salvou. Fique-se de pé. No versículo 5 fala: não tenha medo, pois eu estou com você. Do Oriente trarei seus filhos, do Ocidente ajuntarei você. Direi ao Norte: entregue-os, e ao Sul não os retenha. De longe tragam os meus filhos, e os confins da terra as minhas filhas. Tudo que é chamado pelo meu nome, a quem criei para a minha glória, a quem formei e fiz. Ele nos chama pelo nome, Ele nos chama como filho, como filha, e Ele nos chama para a glória dEle, para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor. Que nós possamos ter a consciência que nós somos amados por Deus e que Deus se importa com a nossa dor. Eu queria terminar esse momento agora louvando ao Senhor com aquela música, Não Há Deus Maior. Eu queria chamar o ministério de louvor aqui. Juntando a abertura do culto que Deus me deu com essa ministração, eu queria clamar para vocês: entenda que nós somos criados para a glória dEle. Mas Ele não vê a gente como uma massa de pessoas. Ele vê como filhas, como filhos, e nos trata individualmente, tratados por um Deus